Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para bater um papo para falar sobre meio ambiente e hoje a gente vai conversar sobre as conferências mundiais de meio ambiente. É aquela história, quando a gente começa a pensar em recursos naturais, a gente sempre remete à ideia de preservação de recursos. E a preservação de recursos passa pela ideia de que no passado o homem consumia a natureza sem muita ideia de que uma hora ela ia acabar, né? Bom, as coisas mudaram, né? E quando foi surgir essa tal consciência de que o homem finalmente percebeu de que tinha alguma coisa errada acontecendo e que, tipo, não dava para gastar toda a água, ou poluir o ar, ou então consumir todos os minérios existentes no solo, o que foi que aconteceu na natureza para que houvesse isso? Bom, a natureza já vinha mostrando ao longo da história alguns avisos de que alguma coisa estava errada. Por exemplo, após a Revolução Industrial, com o aumento considerável da queima de carvão, né, por indústrias, a atmosfera já se tornou bem mais poluída e surgiu uma série de doenças respiratórias que até então não eram conhecidas por estar presentes em algumas cidades. Algumas espécies animais começaram a desaparecer, algumas plantas também começaram a desaparecer, principalmente da ordem de insetos e alguns vegetais que eram mais sensíveis a uma atmosfera mais poluída. E aí, junto com isso, veio surgindo novas epidemias, países que começaram a ter crises com doenças degenerativas, com pessoas com quadros intestinais severos, e aí surge então um livro. Sim, meus queridos, um livro. Um livro chamado A Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, se eu não estou enganado o nome dela. Me corrijam se eu estiver errado. E ela descreve nesse livro algumas histórias. Na verdade, é uma obra de ficção. Na verdade, ela não tinha ao pé da letra o papel de ser verídico, aquele livro, mas acabou ficando um livro muito popular porque contava a história de uma fazenda de morangos, onde alguns membros das famílias que moravam nesta fazenda de morangos acabaram ficando doentes em detrimento de um uso de um agrotóxico. Agrotóxico esse, na época, um pesticida muito importante que responde pela sigla de DDT. Bom, esse livro acabou ficando tão conhecido, a história ficou tão conhecido e a mobilização mundial em torno de contaminações por agrotóxico e o risco à saúde ficou tão assim escandalizado e exposto que aí surge a ideia de fazer uma conferência mundial. Bom, que ano era esse? A primeira conferência mundial de meio ambiente, aliás, esse termo meio ambiente foi um termo que foi construído nesta época, foi em Estocolmo, em 1972. Estocolmo é a capital da Suécia, um país da Europa, no norte da Europa, um país conhecido por ser um país frio. Não tem, assim, nossa, uma natureza profundamente exuberante, não tem nada de ambiente tropical. Porém, era um país posicionadamente na Europa com uma estrutura neutra, né? Em 1972 já imperava ali na Europa a Guerra Fria, e aí a gente precisava de um país neutro para sediar um encontro mundial onde se reunissem líderes de vários países do mundo para debater questões ambientais. Foi o que foi feito lá em Estocolmo, 72. É interessante a gente dizer aqui que quando surgiu a ideia de fazer o evento de Estocolmo em 72, não foram todos os países que abraçaram a causa. Tá? Alguns países já se levantaram contra a ideia da questão de criar leis de preservação ambiental, de debater o tema, porque já se vinculava naquela época a ideia de que preservação ambiental bateria de encontro com desenvolvimento econômico. Hoje a gente sabe que não é bem assim, ao contrário, países que podem se desenvolver muito mais economicamente se tiver uma preservação ambiental.
porque aí reduz os gastos, né, que esse país possa ter com questões como saúde, educação, enfim, né? E aí, essa Conferência Internacional de Estocolmo, lá em 1972, meio que deu nos burros na água. Essa que é bem da verdade. Ela não foi um evento assim profundamente transformador, mas acendeu a chama, digamos assim. Nós dizemos que ali aconteceu o despertar da consciência ecológica, onde pela primeira vez as pessoas começaram a entender que a existência dela na Terra já causava algum impacto e que, tipo, a gente teria que passar a se preocupar com o meio ambiente. Anos depois, o desdobramento da Conferência de 1972 acabou surgindo através de outros pequenos encontros, através da escrita de alguns livros, e o evento, digamos assim, foi se desenrolando e alguns países começam a criar pela primeira vez algumas leis de proteção ambiental, já começa a estabelecer aqui uma relação de que proteger o meio ambiente não significa defender o seu território, significaria aí nesse caso defender um bem mundial. É aquela lógica que a gente, por exemplo, aqui no Brasil, precisa entender, inclusive. A gente tem aquela ideia ainda muito patriótica, né, entre aspas, de que a Amazônia é nossa, que a Amazônia, por exemplo, é brasileira e que ela é só nossa e que a gente não pode deixar de jeito nenhum outro país entrar aqui e tomar conta. Entretanto, é legal a gente dizer que não é exatamente a preocupação de proteção do território que está em, em voga. Quando a gente pensa na Amazônia, a gente tem que lembrar que a Amazônia lança diariamente para a atmosfera toneladas de água. Essa água não fica só no território nacional, ela se espalha através de rios voadores para a atmosfera das Américas todas. Por exemplo, é graças à umidade gerada pela Amazônia que a chuva pode cair lá no Caribe, ou, por exemplo, que as chuvas caem mais calmas no Caribe e não acontecem, por exemplo, eventos como tempestades subtropicais, furacões e tudo mais. Então, preservar a Amazônia não quer dizer que é uma obrigação que é do Brasil, porque a existência da Amazônia impacta o mundo todo. Essa primeira ideia de que a existência de uma floresta impacta todo mundo começa a surgir depois da Conferência de Estocolmo. E aí cria-se a ideia de que cuidar do meio ambiente é como cuidar da paz. É um evento que é mundial e que todo mundo tem que contribuir. Então, por favor, se você é a favor daquele discurso de que a Amazônia é nossa e tudo mais, beleza, defenda o território, mas entenda que todo mundo tem que se preocupar sim, porque a derrubada desta floresta causa impactos em outros lugares, causa impactos inclusive em países que estão muito distantes da gente. Então, sim, é importante a gente ter esse tipo de preocupação. Mais seguindo aqui adiante, a primeira, digamos assim, uh, virada de chave pós-conferência de Estocolmo, em 72, foi acontecer ali perto mesmo da Suécia, num outro país ali frio daquela região, mais exatamente com a assinatura de um documento. Documento esse que vários países assinaram através de um encontro que foi feito na Finlândia, mais exatamente na sua capital, Helsinki, né? Helsinki é uma grande capital, uma capital rica, digamos assim, e num evento industrial de encontro de líderes mundiais, mas que não tinha enfoque ambiental, essa conferenciazinha, essa reunião de Helsinki, ela tinha mais a preocupação de que esses países criassem ali vínculos comerciais e tal. E no meio desse rolê rolou a assinatura do chamado Protocolo de Helsinki.
O que seria o Protocolo de Helsinki? É um documento onde vários países se responsabilizam com a poluição que eles lançam para a atmosfera. É aquela história, né? Vários tipos de indústrias lançam para a atmosfera sedimentos, resultados da queima de algum combustível, enfim, lançam para a atmosfera uma série de substâncias, das quais não se responsabilizava. Era aquela história, já lá na década de 70, já se debatia, por exemplo, sobre algumas indústrias químicas que poluíam corpos de rios, por exemplo, mas não se debatia ainda sobre algumas indústrias que poluíam o ar, que lançavam partículas contaminantes para o ar. E nesse documento de Helsinki, muitos países assinaram se responsabilizando em criar suas próprias leis para impedir e para fiscalizar as indústrias que ainda continuassem poluindo. Então surge aqui, pela primeira vez, algum comprometimento de países assinando um documento que não ficasse só no blá 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 político, só na diplomacia, onde cada um assumia uma posição, uma responsabilidade de dizer, olha, eu sou responsável pela poluição que eu lanço. Então, eu sou responsável, então, em reduzir essa poluição e sou responsável por todos os perigos que ela gera. E esse foi o primeiro documento assinado internacionalmente, o Protocolo de Helsinki, onde havia, então, a responsabilidade de diminuir os agentes poluentes. Ano após ano, depois ainda do evento de 72, outros encontros foram acontecendo. Teve encontros nos Estados Unidos, teve encontros na Europa, para debater assuntos ambientais. Porém, o tema ambiental, a preservação ambiental, não era o foco central do debate. Era, por exemplo, vamos fazer uma reunião para debater questões da indústria e lá numa mesa redonda em um determinado evento do dia desse vai estar falando de meio ambiente, beleza? Num evento na Europa, vamos debater sobre violência e vamos debater, por exemplo, qual a relação entre violência e poluição. Ou seja, todos os outros encontros ambientais que foram acontecendo pós 1972 vinham com essa ideia de conversar, de debater, reunir países, trocar experiências entre esses países e ver o que cada um deles estava fazendo. É legal dizer que lá em Estocolmo, em 72, né, esse evento que tinha sido organizado pela ONU, ele conseguiu, na época, reunir 113 países, mais de 250 organizações preocupadas com o meio ambiente. E estavam ali para debater vários temas polêmicos, porém, ainda não tinha tido impacto. Havia, na verdade, apenas levantado a bola que nos outros anos foram acontecendo outros eventos para debater o mesmo tema e, por exemplo, entre os temas que começaram a levantar ao longo desses anos aí, pós 72, estava assim: precisamos criar um órgão na ONU responsável pela preservação ambiental, mas a Organização Mundial da Saúde não seria ela responsável? Enfim, essas questões políticas já haviam sido debatidas até que vem um outro evento que esse sim finca a bandeira dizendo: olha, a partir de hoje precisamos fazer alguma coisa. Que evento foi esse? Bom, esse evento ficou conhecido como a Cúpula da Terra, tá? Ele aconteceu no Rio de Janeiro, em 1992, e ficou conhecido como a Rio 92 ou a Eco 92. O nome verdadeiro do evento, né, é Conferência das Nações Unidas, né? Foi a ONU que organizou, sobre ambiente e desenvolvimento.
Essa era a ideia. E aqui, qual foi a lógica? Bom, por que no Brasil, né? Existe uma série de debates do porquê que o Brasil foi escolhido para esse evento. Mas, a bem, né, a luz da verdade é que o Brasil é um país que desde sempre era conhecido por questões de meio ambiente, seja pela preservação da floresta, seja pela degradação da floresta. Em anos anteriores, a 1992, o Brasil ficou reconhecido internacionalmente por causa de uma experiência social que deu muito certo, que foi o projeto Proálcool, né? Numa crise financeira da gasolina, o Brasil não tinha condições mais de trazer gasolina do Oriente Médio, o Brasil estava numa crise financeira absurda, e aí, durante o governo Sarney, ele instituiu o projeto Proálcool, que era o quê? Era estimular as indústrias brasileiras de automóveis, de veículos automotivos, a desenvolver motores que não eram mais movidos a gasolina e era movido a um combustível alternativo, no caso, o álcool. Essa ideia foi absolutamente inovadora, hã, em 90 na verdade, o projeto Proálcool ele é de 80 e pouco, mas assim, ele foi absolutamente inovador para o mundo. Até a ideia do projeto Proálcool no Brasil, no mundo inteiro, combustível era gasolina, combustível era óleo diesel. Não se pensava na possibilidade de ter outro tipo de combustível. E é aí que o projeto Proálcool entra como uma inovação, porque a produção de álcool no Brasil seria feita a partir da cana, como até hoje é feito. A cana é um recurso renovável, uma vez que eu posso replantar aquilo e produzir álcool de novo. Ela não exige um solo profundamente de alta qualidade. A gente sabe que a cana é típica de solos de massa P, é uma planta acostumada a solos com pouco nutriente. Então, assim, a gente não precisava de grandes tecnologias, a grande questão era, preciso desenvolver um motor para isso, e o governo brasileiro incentivou. Não só incentivou, como barateou depois a compra desses carros, e até hoje, o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo onde nós temos aí carros movidos a álcool, além da gasolina, e hoje em dia a gente tem a possibilidade dos carros flex. Em muitos países a gente não acha essa possibilidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente acha carros elétricos, mas não acha carros a álcool. E esse foi um dos motivos pelo qual o Brasil foi escolhido para a reunião da Eco 92. Mas tem mais coisa envolvida. A gente não pode esquecer que o Brasil foi, em 88, teve a elaboração da nova Constituição, que é a Constituição que é válida até hoje. E o Brasil era um dos poucos países no mundo que havia colocado na sua Constituição artigos específicos sobre a questão da preservação ambiental. Então, o Brasil era visto com muito bons olhos lá fora, na tentativa, nessa luta desenfreada de preservar a natureza, criar leis de proteção e criar mecanismos de menor impacto, como é o caso do álcool, né, para os automóveis. Aqui no Brasil ainda existia já a ideia da elaboração de um estatuto da terra, de um documento especial só para debater a questão de meio ambiente, e o Brasil estava saindo de uma ditadura militar, né? É importante lembrar que 92 foi um dos anos do início do governo Collor. E o governo do Fernando Collor foi visto naquela época como o primeiro governo completamente democrático do Brasil depois de sair do regime militar, né? Ele era um presidente jovem, era visto ali como um presidente inovador, então todo este discurso colocou o Brasil no top do ranking do assunto meio ambiente. E aí veio a Eco 92. É legal a gente falar que esse evento conseguiu trazer muito mais gente, tá? Do que a Conferência de Estocolmo, que tinha acontecido 20 anos antes. A Conferência Brasileira teve 172 países participantes e centenas e centenas e centenas de organizações ambientais e
Também incluiu aqui instituições que eram de cunho social, como, por exemplo, instituições de preservação das populações indígenas, das populações quilombolas, Movimento Sem Terra participou, enfim, uma série de debatedores de questões sociais vinculadas à questão do meio ambiente. A gente não pode esquecer que o evento era sobre ambiente, mas era também sobre desenvolvimento, o que fazia todo sentido reunir tanta gente para conseguir conversar. Esse evento durou aí muitos dias e durante esse evento nós tivemos alguns marcos muito representativos sobre as questões ambientais. Foram assinados ao todo 5 importantes acordos ambientais, né? A Declaração do Rio sobre a questão do desenvolvimento e meio ambiente, onde todos os países participantes assinaram se responsabilizando em estabelecer políticas de preservação. Surge aqui também, na Eco 92, a assinatura da Agenda 21, né? O que seria a Agenda 21? É literalmente a ideia de a gente listar coisas que nós deveríamos fazer até o século 21. Estamos lembrando aqui, né? O evento aconteceu em 92, então muita gente tinha essa preocupação de que o que eu devo fazer para que lá nos no século 21, né, na virada do século, a natureza estivesse no seu topo máximo. Aqui na Agenda 21, e esse é um documento que é fácil de achar na internet, para baixar, você não vai ter dificuldade para achar vídeos no YouTube falando sobre a Agenda 21. Ele é um documento que fala sobre a questão da redução de analfabetismo no mundo todo, do aumento do índice de vacinação no mundo todo, o aumento da proteção de pessoas pertencentes a minorias. Então, se falava sobre, na época, sobre racismo, já se falava sobre preconceito contra povos originários, né, os indígenas. Não se falava nada sobre população LGBT, mas já se falava, por exemplo, do aumento do protagonismo da mulher, né, nas questões sociais, nas instituições. E, obviamente, se falava de populações carcerárias, redução de violência e, claro, a questão do meio ambiente estava lá. Tá? Diminuição de poluição de águas, diminuição da poluição atmosférica, redução do consumo de agrotóxicos, enfim, era uma lista infindável, tudo com data, tudo com, digamos assim, uma lista de prioridades do que devemos fazer primeiro e o que nós devemos se responsabilizar e até quando nós teríamos esse prazo para cumprir. Tá? Esse teria sido, então, o segundo documento, né? A Agenda 21. Além disso, foi feito uma assinatura de uma lista de princípios da administração sustentável das florestas. Esse documento, que era os princípios da administração sustentável das florestas, foi o documento que criou a palavra, ou melhor, que divulgou uma expressão que antes ficava só nas academias, no discurso científico, que era o conceito de sustentabilidade. O que é sustentabilidade, né? Do que se trata, né, o termo ser sustentável? A sustentabilidade é um conceito que gira em torno da ideia de eu tenho que preservar a natureza, eu tenho que garantir a conservação dos recursos naturais, mas eu tenho que conseguir também desenvolver economicamente esses países, essas instituições, essas cidades. Então, basicamente, é aliar essas duas coisas: o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico, lado a lado com a preservação da natureza. Pela primeira vez, se colocou esse assunto como algo possível e palpável. Por exemplo, dentro desse documento e dentro das reuniões que foram feitas para assinatura deste documento dos princípios da administração sustentável, se debateu sobre boas práticas e boas experiências dos países no quesito tentar proteger a floresta sem causar impactos econômicos. E, por exemplo, aqui se fez o debate sobre como preservar ambientes naturais pode contribuir para a melhoria das condições sociais. Né? Tem um trecho de uma palestra que aconteceu durante
reunião, porque lembra, a Eco 92 aconteceu durante vários dias, né? Que para mim é muito marcante. Eles falavam, teve uma reunião que falava sobre uma população que morava no norte do Maranhão, ali entre Maranhão, Piauí, Ceará, a região ali que a gente chama aquele meio ambiente de mata de cocais. E lá, como a gente sabe, né, mata de cocais, a floresta predominante que vai aparecer nesse lugar é de coqueiros, palmeiras, e essas coqueiros, esses palmeiras produzem os coquinhos. Coquinhos esses importantíssimos, como temos ali babaçu, o açaí, nós temos a copaíba, nós temos a carnaúba, uma série de frutos, digamos assim, muito poderosos economicamente, porque muitos deles produzem óleos que são essenciais para a indústria farmacêutica, para a indústria cosmética, para a indústria de medicamentos mesmo, né? Para a indústria da estética, enfim. E esses produtos eram caríssimos. Porém, como que eles conseguiam os coquinhos, né? Basicamente, se pagava para as famílias que moravam nessas regiões, que tinham, né, o hábito de subir nesses coqueiros e tal, fazer a coleta. E essa coleta de cocos, que era muito difícil, porque nós estamos falando de árvores aqui que chegam a 7, 8 metros de altura ou mais, cheias de espinhos, então não era uma coisa fácil de se fazer. Essas famílias vendiam esses cocos para atravessadores, para comerciantes assim intermediários, que posteriormente viriam a revender esses coquinhos para as indústrias farmacêuticas. Esses atravessadores vendiam, compravam esses coquinhos a preços assim de banana, mas vendia a preço de ouro para a indústria. Então, quem ficava com o lucro da coleta dos cocos não eram as famílias que coletavam os cocos. Aí surge a ideia de retirar esses atravessadores que na verdade eram aproveitadores, né? A ideia aqui era fazer com que essas famílias se organizassem na forma de cooperativas, conseguisse vender diretamente para a indústria farmacêutica e ficar com um lucro muito maior. Lucro esse que seria importante para eles administrarem, plantar novos cocais, né? Plantar novos coqueiros, plantar novas palmeiras desse tipo, para aumentar a preservação e aquela história, aquela população passaria a ser a principal interessada em preservar aquele espaço. E eles conseguiram fazer isso. Eles estavam lá na Eco 92 para relatar essa experiência de conseguir montar cooperativas para conseguir vender os cocos sem os atravessadores que se aproveitavam economicamente. Melhorava a economia local, garantia que essas árvores não seriam derrubadas e ainda estimulava socialmente aquela população a se organizar. Como pensar que sustentabilidade seria uma coisa possível? É óbvio que dá certo. E eles estavam lá para divulgar a ciência, e do mesmo jeito que eu estou falando aqui para vocês, dessa forma empolgada, eu entendo que lá houve essa empolgação também. Essa ideia foi apenas uma das várias que surgiram de ideias positivas e que depois foram importantíssimas para desenvolvimento em muitos países. E ele foi assinado como um terceiro documento. Outra coisa que foi assinada foi a Convenção de Biodiversidade. A Convenção de Biodiversidade foi um evento dentro da Eco 92, onde pela primeira vez se documentava o real risco de extinção de animais e plantas no mundo. Se estabelecia regras para definir o que era risco de extinção, risco moderado, se não havia risco ou risco intenso, e quais eram as políticas, que instituições surgiriam aí. É nesse momento que, por exemplo, brilha no Brasil o IBAMA, que foi uma das instituições que existem até hoje e que tem esse papel de monitoramento ambiental, de preservação e de fiscalização.
Eles têm esse papel, inclusive, assim, executivo de criação de normas, regras e depois fiscalização também. E esse documento foi assinado por esses 172 países. Até que chega o quinto e último documento. O quinto e último documento, ele ficou conhecido como a Convenção do Clima. Durante a Eco 92, além de falar de desenvolvimento humano, da Agenda 21, sustentabilidade, biodiversidade, levantou-se a questão climática. Já se falava, obviamente, de poluição? Falava-se. Mas até então não se tinha, com documentos tão sérios, o debate de cientistas falando: estamos detonando com o clima do mundo todo. E é aí que começa o nosso trabalho. Por quê? Surge aqui debate sobre o mundo está lançando uma série de gases para a atmosfera que está detonando com a camada de ozônio. Lembrando que a camada de ozônio é uma massa gasosa que temos na nossa atmosfera, ela está ali aproximadamente a 40 quilômetros de altura, ela tem aí aproximadamente aí 20 quilômetros de espessura, onde há uma alta concentração do gás ozônio, que ele é mais leve que o gás oxigênio e por isso ele fica lá por cima. Essa camada de ozônio é a responsável pela proteção dos nossos territórios aqui embaixo, a nossa terra firme, da radiação ultravioleta, principalmente a fração ultravioleta B, responsável por mutações, responsável, por exemplo, por formas de câncer, pela simples exposição ao sol. Né? Quando a gente hoje tem o debate para falar sobre a gente usar filtro solar, a questão é ainda uma preocupação sobre a radiação ultravioleta, que em boa parte, em cerca de 90%, é barrada pela presença da camada de ozônio. Porém, nesta época, já havia-se estudos de que várias áreas do planeta já tinham essa camada de ozônio rasa, estreita, e a culpa era associada ao chamado gás freon, ou gás CFC, né, que é clorofluorcarbono, né, CFC, que era vinculado principalmente aos sprays de aerossóis, né, de tipo desodorante, inseticidas, sprays de tinta, enfim, e os motores de geladeiras e ar-condicionados, principalmente os de geladeira. Por quê? Este gás, o CFC ou gás freon, quando ele é armazenado num sistema de tubulações, ele é capaz de baixar a temperatura. E dentro dos frascos de spray, ele cria pressão responsável por propelir o líquido presente dentro do spray. Só que quando você aperta um spray daquele, saía junto o CFC, que ia para a atmosfera, ia para a camada de ozônio e detonava a camada de ozônio. Até aqui, 92, já se falava, obviamente, sobre camada de ozônio, sobre prejuízos ambientais à camada de ozônio, mas os documentos científicos ainda eram muito rasos, né? Eram documentos científicos que lidavam com a situação meio mais como folclore do que como ciência de verdade. E ali, na Convenção do Clima, se falou mais seriamente sobre essa questão do tipo, olha, precisamos fazer alguma coisa, ou a gente vai ficar sem a camada de ozônio, e aí? Calma que a gente volta para falar da camada de ozônio. Passado um tempo, ainda na Convenção do Clima, surge um outro debate tão efervescido quanto a questão do buraco na camada de ozônio, que é sobre o efeito estufa. Efeito estufa, ele é conhecido como um evento localizado, tipo numa cidade, num bairro, onde aquele ambiente fica com temperaturas mais elevadas do que ambientes ao seu redor. Esse nome efeito estufa surge da ideia de que, se você imaginar um carro fechado, esse é o exemplo que mais existe, tá, gente? Se eu pegar um carro, fechar os vidros e largar ele no sol, depois, se você voltar lá dentro, ele está impossivelmente quente. Né? Ou seja, o vidro, de alguma forma, funciona como uma cúpula, uma estufa, esquentando tudo que está lá dentro. O que acontece no efeito estufa real é que alguns gases, ao serem lançados para a atmosfera, principalmente o gás carbônico,
e outros derivados de carbono, como é o caso do metano. Essas substâncias superaquecem a atmosfera. Elas acabam concentrando o calor. E isso faz com que alguns lugares fiquem mais quentes. Qual é a questão? Por quê, né? Por que isso era uma questão climática a ser debatida? Porque gás carbônico, metano, são substâncias que são liberadas para a atmosfera quando você queima alguma coisa. Seja por uma queima de uma floresta, seja pela queima de um combustível, seja pela queima de liberação de fumaça por usinas, por indústrias. Em todos os casos, o aumento da concentração de gás carbônico no ar aumentava a temperatura e isso trazia algumas consequências, como interferências climáticas do tipo chove menos ou chove mais, aumento de quadros de problemas respiratórios em crianças e idosos, uh, perda do conforto ambiental, né? Já que um ambiente muito quente é muito mais difícil para se trabalhar, é muito mais difícil para existir, enfim. O efeito estufa era o tema central aqui do assunto. Já se falava de um possível desdobramento, que era o aquecimento global, que era caso o efeito estufa parasse de acontecer somente em lugares isolados e passasse a acontecer no planeta inteiro. Do tipo, a atmosfera como um todo do planeta, que tem lá algo em torno de 5% de gás carbônico, começasse a aumentar a concentração e aí, consequentemente, ficaria mais quente. Na Eco 92, o evento foi debatido sobre questões climáticas e, apesar da participação de cientistas muito sérios, o rolê não foi muito para frente. É aquela história. A Cúpula da Terra, a Eco 92, foi, de longe, o evento mais importante da história da humanidade para debater a questão do meio ambiente, mas não deu solução para tudo, tá? E aí, o único compromisso que existia pós o fechamento da Eco 92 era que de tempos em tempos haveria outros encontros como esse, eventos esses que ficaram conhecidos como Conferência das Partes, ou a gente apelida também pela sigla COP, COP, que cada ano ia acontecer num país, ou de tempos em tempos ia acontecer em alguns países, e esse evento, a Conferência das Partes, debateria alguns temas que não haviam sido solucionados lá na Eco 92, ou iria dar conta de alguns temas que você já teria agendado, digamos assim, você já teria estabelecido prazo para o cumprimento deles. Bom, nós tivemos aí a Conferência das Partes em Berlim, que foi em 95, depois que foi a COP 1, depois teve a COP 2 em Genebra, depois teve a COP 3 em Kyoto, no Japão, 1997. Aqui, de novo, a questão do efeito estufa volta a bater na porta. Surge aqui em 96, 97, ali na Conferência de Kyoto, a assinatura de um protocolo, de um documento mundial, conhecido como Protocolo de Kyoto, onde os países se responsabilizariam pela redução de produção de gás carbônico. Cada um ficaria responsável pela dissolução do BO que tinha maior. Por exemplo, o Brasil assinou o protocolo de Quioto e a responsabilidade brasileira era diminuir as queimadas. Por quê? Se alguns países produzem gás carbônico, são árvores que absorvem esse carbono, né? Para fazer fotossíntese, elas fixam o carbono. Então, quanto mais árvore eu tiver, menos carbono eu vou ter na atmosfera. Show! Então, vamos preservar a natureza, vamos não derrubar árvores. Porque, além de tudo, se eu queimar a árvore, eu vou lançar mais carbono ainda. Beleza. Qual era a responsabilidade desses países com a assinatura do protocolo de Quioto? Reduzir, na época, o documento dizia algo em torno de 20% da produção de gás carbônico. E alguns países de saída falaram, olha, eu não vou dar conta. Meu país aqui depende de indústria siderúrgica, a gente queima carvão produz gás carbônico, não tem o que fazer, eu vou fechar a indústria. Não dá.
países muito poluidores na época, como é o caso dos Estados Unidos, a China, a Alemanha, se recusaram a assinar o protocolo de Kyoto. E essa foi a justificativa que eles deram. E adivinha só, o protocolo flopou. O protocolo de Kyoto flopou, né? Porque, tipo, se os maiores poluentes não se responsabilizavam em diminuir, porque isso afetava economicamente eles, não tinha que se fazer. Acabou, inclusive, tendo um embate ao longo aí dos anos dos países, assim, países que são muito pequenininhos, aquelas ilhas, sabe, assim, tipo Micronésia, Polinésia, aquelas ilhazinhas da Oceania, porque essas ilhas, por conta do derretimento das calotas polares, aqui a gente já fala de aquecimento global, o nível do mar estava subindo e essas ilhas estavam perdendo território. Tipo, já tinha ilha que tinha desaparecido do mapa por conta do aquecimento global. Então, assim, tipo, não se questionava aquecimento global, não se questionava a questão de precisar reduzir e ninguém deu conta de. Quem assinou o protocolo de Kyoto não deu conta de cumprir com as regras que haviam sido exigidas. E teve os maiores poluentes que não quiseram assinar. Ao longo dos anos, vieram outros eventos. Houve, por exemplo, a Rio que aconteceu 10 anos depois da Eco 92. Ela aconteceu em 2002. Ela não, apesar dela ser chamada Rio ela não aconteceu no Rio de Janeiro. Ela foi acontecer em Joanesburgo, né, na África do Sul. Teve mais países participantes, se debateu muito a questão do protocolo de Kyoto, que ninguém queria cumprir desde 97, mas foi um evento que deu meio ruim. E o motivo é a data. Notem só, Eco 92, Rio mais 10 aconteceu em 2002, um ano depois do evento do ataque aos Estados Unidos, a queda das Torres Gêmeas. Você acha mesmo que alguém estava querendo falar de questões de meio ambiente depois daquele furdunço que estava rolando de queda das Torres Gêmeas, caça ao Bin Laden, Talibã? Mano, ninguém queria debater questões ambientais. E aí, meio que dizem que o evento da Rio Mais 10 deu errado, assim. Foi uma reunião, falamos muito, falamos principalmente sobre as coisas que deram certo, sobre, por exemplo, políticas de preservação, de desenvolvimento sustentável, mas a bem da verdade é que o evento da Rio Mais 10 não deu muito certo, tá? E aí, viemos para Rio Mais 20. Rio Mais 20 aconteceu 20 anos depois da Eco 92, um número muito maior de países veio, aconteceu no Rio de Janeiro, então, de novo, a sede passava a ser o Rio de Janeiro. E nessa reunião começou-se a dar aquela história, a mídia começou a exigir do evento mais clareza nos posicionamentos, mais objetividade, sair do discurso do texto, assim, tipo, oh, vamos lá, mano, para de escrever declaraçãozinha, para de escrever notinha de repúdio e faz alguma coisa, né? Nessa época, por exemplo, no Brasil surgiu o Código de Preservação Ambiental, conhecido como Código Florestal, que criava regras bem mais rígidas de preservação de meio ambiente, e aqui começou-se a debater sobre a possibilidade de mais países assinarem aquele que tinha sido lá no passado o protocolo de Kyoto, né? Principalmente porque ao longo da história, se o protocolo de Kyoto falhou, o protocolo de proteção da camada de ozônio, que a gente comentou agora há pouco, deu muito certo. Ele ficou o da proteção da camada de ozônio ficou conhecido como o Protocolo de Montreal. Montreal é uma cidade do Canadá. Em que os países falam assim, ó, vamos assinar aqui um documento que a gente vai achar um substituto para o gás freon. Nos sprays não podem ter mais gás freon. O ar-condicionado da geladeira tem que trocar esse gás ou criar um mecanismo para que ele não vaze, para não fazer mal para a atmosfera. E deu certo. Quando veio a Rio Mais 10 no Rio de Janeiro e foram analisar
os dados de imagens de via satélite, o buraco na camada de ozônio em relação aos dados que eles apresentaram em 92 era tipo 2%, 3%. Literalmente a camada de ozônio se regenerou inteira. E aí, empolgados com essa ideia, a galera falou: mano, precisamos fazer alguma coisa a respeito do aquecimento global. E aí começam os debates importantes sobre um tema: créditos de carbono. Faz ideia do que seja crédito de carbono? Não. Eu vou esclarecer isso aqui para você. Crédito de carbono nada mais é que seria assim. Bom, eles já tinham a ideia de que a atmosfera no planeta era uma só. Então, tipo, todo mundo é culpado. Poluiu, culpa de todo mundo. Mas se todo mundo é culpado, a solução do problema pode ser para todo mundo também. Então, o que que os países poderiam fazer? Bom, cada um planta suas árvores. Vou poluir? Vou. Não tenho como escapar, porque isso geraria problemas econômicos? Tá. Mas então planta árvore. Por quê? As árvores vão absorver esse carbono. Então, digamos assim, a gente empata no 0 a 0. Tipo, o Brasil manda para a atmosfera, sei lá, 20 toneladas de carbono diariamente. Então planta árvores o suficiente para absorver 20 toneladas de carbono. E aí zera. E aí, aos poucos, todo mundo vai fazendo isso e vai diminuindo, certo? Na teoria é lindo. Mas existem muitos países que são altamente poluitivos e que não têm espaço para plantar árvore. Como é o caso, por exemplo, do Japão. O Japão é um arquipélago, é um conjunto de ilhas. Quase 80% daquele país é urbanizado. Vou pôr árvore onde? Né? Não dá. E aí surge uma ideia durante uma daquelas COPs lá, uma das conferências das partes, onde se sugeria o seguinte: tá, você não pode plantar porque você não tem território. Então, o que que você acha de você pagar para algum país fazer isso por você? Tipo, escolhe um daqueles países que tem grandes territórios e que tem pouca indústria, um país subdesenvolvido, sei lá, da África, da América, que tenha grandes territórios, e que tem pouco dinheiro para desenvolvimento econômico, e faça isso. Pague para eles. A atmosfera é uma só, você continua poluindo aí, mas você faz uma compensação. E foi aí que surgiu a expressão créditos de carbono. Do tipo, o Japão começou a pagar, por exemplo, para Uganda, para que Uganda plantasse árvores. E aí, de alguma forma, para Uganda não fazia a menor diferença, o espaço territorial dela era grande o suficiente, cabia árvores, dava emprego para uma galera e ainda movia a economia de Uganda, que é um país muito pobre, que a partir desse momento passaria a ter injeção de dinheiro estrangeiro importante entrando ali. E o Japão ficaria com a consciência limpa de que, tipo, mano, eu não tenho como parar de poluir, mas eu tenho como remediar isso. Então, estava aqui criado o conceito de crédito de carbono, e essa política de crédito de carbono foi muito interessante e durante muito tempo fez muito sucesso. Por exemplo, o Brasil mesmo foi um desses países que foi alvo desses países poluidores, né? O Brasil, por exemplo, recebeu dinheiro dos Estados Unidos, da França, do Canadá, da Itália, para que esses países pudessem continuar poluindo e aqui no Brasil a gente plantava árvores, ou a gente tinha a responsabilidade de criar projetos de preservação ambiental, crédito de carbono. Ganhamos dinheiro em troca de fazer uma coisa que a gente sabe fazer bem e que a gente tem espaço para fazer. Até que no ano passado e ano retrasado surgiu um evento que causou uma bagunça no Brasil, que ficou conhecido como Dia do Fogo. O Dia do Fogo foi uma cultura interna ali de alguns fazendeiros, principalmente do estado do Mato Grosso do Sul, Goiás, em que eles se reuniram para literalmente tacar fogo em áreas protegidas, florestas. Todos ao mesmo tempo, todos no mesmo dia, e do tipo assim, um monte de incêndio acontecendo, e a ideia é
Se o incêndio acontece, a terra fica limpa e aí você pode plantar o que você quiser, digamos assim. Como tudo estava acontecendo ao mesmo tempo em vários lugares do país, o IBAMA não tinha gente o suficiente para fiscalizar. E aí não tinha como impedir. Como é que você vai criminalizar um evento? Tipo, quem é o culpado por tacar fogo ao mesmo tempo numa mata aqui e outra mata a 400 quilômetros e outra a 5.000 quilômetros daqui? E esse dia do fogo, óbvio, pegou muito mal, causou um impacto absurdo. O Brasil, que já era um país que derrubava cerca de 2 campos de futebol de árvores todos os dias, passou por um absurdo de número de árvores derrubadas. E aí os países que pagavam crédito de carbono para o Brasil começaram a se retirar. Vários países como a Noruega, Dinamarca, que eram países que derrubavam floresta porque eles plantam, né, para coletar madeira, para vender, fazer papel e tudo mais, pagavam para o Brasil para eles plantarem, começaram a tirar o dinheiro daqui, os investimentos deles aqui em crédito de carbono e depositar em outros países. Infelizmente, a mídia acabou divulgando como era um país. Como assim você vai se intrometer nas questões brasileiras de meio ambiente? Esses países também poluem, e, tipo, tiraram do contexto? Pois então. E isso ficou como um marco representativo na história do Brasil e uma marca suja na nossa história. Porque se no passado a gente teve muita importância como país que centralizava as questões ambientais e reunia os países e conseguia fazer os acordos funcionarem, hoje em dia o Brasil está lá atrás nessa lista e acabou virando, enfim, pária na sociedade nessa preocupação ambiental no mundo todo. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, da nossa aula sobre questões ambientais. A gente volta a se ver num outro encontro e eu fico por aqui. Um beijo para vocês, se cuidem e até a próxima. Falou, galera. Tchau, tchau.